Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem... Gente amiga, muito bom dia, voltamos para o nosso debate, você que se liga em nossa emissora, muito obrigado pelo carinho da audiência, estamos de volta graças ao nosso bom Deus, hoje último dia de janeiro, 31 de janeiro, último debate desse mês e você... vai nos dando a sua audiência e lembrando que também temos o nosso aplicativo. Além de você ouvir pela frequência tradicional 87,9, você pode acessar os nossos canais de comunicação. Estamos ao vivo neste momento para Facebook e também para o Instagram. Então você vai aí nos dando sua audiência, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, além do nosso aplicativo, que você pode ouvir também a Melodia pelo app. Você vai na sua loja de aplicativos, se ainda não instalou, coloque Melodia Conquista, vai instalar, ouvir a Melodia sem chiados, sem interferência, em qualquer lugar do mundo. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. E na manhã desta sexta-feira estou recebendo o pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor. Pastor Gilaelson, bom dia, pastor André, pastor Firmino. Bom dia. Também mandar um alô para todos os ouvintes da rádio, né? É um prazer estar aqui nessa manhã, né? Para mais um debate, Melodia. Alegria nossa. Conosco o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor André, pastor Vinícius. Estávamos com saudade, né? Tivemos uns desencontros aí. Agora eu falei com ele que o time tá fechado. É verdade. Né? Deus nos abençoe. Amém. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Se recuperou, foi da lesão, né? Deus nos abençoe. Um beijo para minha esposa e para minha sogra. Em nome de Jesus. E amém. O pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Israelson, pastor Firmino, pastor Vinícius. Bom dia. Bem-vindo. E aos nossos ouvintes, Deus abençoe vocês. Vamos iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor André que apresente este momento ao Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos mais uma vez render graças a Ti na manhã desse dia. Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Quero pedir uma bênção especial para todos nós aqui, pastores, debatedores, e para todos aqueles que estarão nos ouvindo esta manhã. Que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça, com a Tua eterna misericórdia, e que eles venham entender e compreender esse amor na vida de cada um deles. E que tudo que foi discutido aqui também, Senhor, venha edificar tanto a nós, debatedores, como aqueles que estarão nos ouvindo. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá então para o nosso debate. O que fazer quando a culpa nos destrói? Vamos aqui ao caso comum. Aspas. No tempo em que passei afastada do Senhor, cometi erros terríveis. Eu me arrependo tanto que às vezes chego a desejar a minha morte. Fecha aspas aí. Vamos falar sobre culpa hoje. O que fazer quando a culpa nos destrói? É o que discutiremos agora no debate Melodia. Debate Melodia. Interessante sobre a culpa, pastor Vinícius, é que às vezes ela tem razão de ser e às vezes não. Às vezes a pessoa se sente culpada quando na verdade ela não é culpada, né? E às vezes a pessoa se sente culpada porque ela foi culpada mesmo, mas enfim, ela fica naquele lugar e ela não consegue mais sair, né? E às vezes isso dura anos, décadas, enfim. Mas quando a culpa está consumindo, pastor Vinícius, o
que fazer? Eu costumo falar que a culpa é um sentimento assim forte, né? Porque a culpa nos leva ao arrependimento verdadeiro, né? Que a culpa nos leva ao arrependimento, né? A gente se arrepender verdadeiramente, né? Porque quando a gente se sente culpado, a gente busca o Senhor tal, e a gente às vezes não, na maioria das vezes recebemos um arrependimento verdadeiro. Mas também a culpa aprisiona, né? Como eu acho que é o caso aqui da ouvinte, né? Que vive aprisionada, né? E também, se não tiver cuidado com a culpa, é uma arma poderosa na mão do inimigo, né? Porque ela está ali o tempo todo aprisionando a pessoa. Verdade. O inimigo usa a culpa para aprisionar a pessoa, né? Até adoece a pessoa. Adoece. Eu acho que muitos casos de doenças geralmente é por causa da culpa, né? A gente estuda muito isso, questão de depressão mesmo. As pessoas se sentem culpadas, né? Pelo passado, por alguma coisa que fez, e entra em depressão, né? E eu costumo pensar sobre isso, que a culpa realmente é um sentimento assim poderoso, né? E a gente precisa buscar o Senhor. Não tem outra saída, não, porque a gente, né, faz uma coisa, faz outra, às vezes a terapia funciona e a gente sabe disso, mas a busca verdadeira que a gente precisa para se libertar da culpa é buscar o Senhor, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Em Romanos 12:2, né? Renovar a mente. Né? A gente precisa renovar a mente da gente, né? E só o Evangelho pode fazer isso, né? Só Deus pode fazer essa transformação na vida da gente, né? Renovar a nossa mente, né? A gente buscar o Senhor, né? Porque muitas vezes eu fico pensando assim no cristianismo, que a gente fala tanto em fé, fala tanto em crer, já viu que a gente fala tanto, e às vezes quando a gente vai colocar isso em prática é tão difícil, né? Você vê, você ora, mas você não descansa na oração, daqui a pouco você está aperreado com o que você orou. E eu acho que a oração eficaz é quando você descansa no Senhor, né? Você ora e descansa e Deus vai agir. Mas é difícil. É uma coisa difícil a gente colocar em prática a fé, crer, né? O arrependimento verdadeiro, receber o perdão de Deus. Eu tenho certeza que Deus já perdoou a gente, né? Não só a gente confessar, abrir a nossa boca, confessar o Senhor, né? E no culto da nossa igreja, todo culto tem a confissão de pecado. A gente confessa o nosso pecado. E toda vez eu falo isso, a gente precisa crer na palavra do Senhor, que Deus ele nos perdoa se a gente abrir o nosso coração, se existir um arrependimento verdadeiro, com certeza Deus nos perdoa. Mas é difícil a gente tomar posse disso. A gente chegar e dizer, poxa, eu estou perdoado mesmo, agora eu estou em paz com o Senhor, né? E aí o inimigo pega isso e sempre está ali aprisionando as pessoas. E tem muitas pessoas que vivem presas, né, como essa ouvinte aí está falando, né, da culpa, do passado, das dores, né, diz que fez muita coisa errada, né, mas eu acho, viu, pastor Gilaus, que a coisa mais importante é a gente tomar posse do que também o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:1, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a gente precisa ser restaurado. Eu acho que precisa existir uma restauração da nossa mente. A gente precisa do Senhor, que a nossa mente seja restaurada, transformada, buscar o Senhor, né? Porque tem coisa realmente que, se a gente não lutar contra isso, confessar, abrir a nossa boca, falar em voz alta, eu declaro, está repreendido, né? Porque isso tem um peso no mundo espiritual, porque o inimigo escuta também, e a gente viver outra vida. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí para a cura. Muito bem. Pastor Firmino, e aí, pastor? Mas como é que vem esse sentimento de culpa? Como discernir se ele, de fato, ele tem fundamento, essa culpa? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa ela se sente culpada quando, de fato, ela não é culpada, né? Tem isso também. E quando a culpa ela tem o seu fundamento, e aí o que fazer? Quando a culpa tem procedência, né? Quando tem causa real. O que fazer quando a culpa tem uma causa real, ou até quando não tem, porque a solução é a mesma, né? É a mesma. Eu quero começar pensando naquilo que Paulo nos chama, em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Temos o texto que o pastor citou também, né, de Romanos 8, que não há mais condenação. E uma das coisas que
um dos efeitos da cruz, ou melhor, os efeitos da cruz é nos libertar do pecado, né? Não é que a gente vai ficar livre da influência do pecado, não. Mas o pecado não terá mais domínio sobre nós. Isso diz a Bíblia. E também a culpa do pecado, né? A culpa do pecado. Eu gosto muito quando Paulo, ele nos dá ali em Efésios capítulo 5, o finalzinho do capítulo, quando ele fala sobre a armadura de Deus, tem uma das peças da armadura que é o capacete da salvação, né? E o capacete não tem outra finalidade senão proteger a mente, né? Proteger a cabeça, no caso do capacete, proteger a cabeça. E nesse caso aí é proteger a mente. Proteger a mente. Por quê? Porque hora, momento, mesmo a Bíblia falando que Deus, ele pega nossos pecados e lança nas profundezas do abismo e nunca mais se lembrará dele, ou deles, dos pecados, nós temos assim, o hábito de mantê-lo ainda na nossa mente, ainda em nós por um bom tempo, né? E sem se falar naqueles pescadores, né, que gostam de mergulhar lá no abismo para pegar o pacote que Deus jogou e trazer de volta e lançar na nossa cara. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Alguém, certa feita, veio tentar um negócio desse. Eu disse assim, eu botei até no meu Face uma certa feita. Se alguém perguntar pelo meu passado, diga que eu não estou mais lá. Não estou mais lá, não. Né? Eu não estou mais lá, eu já estou no outro nível, no outro patamar, né? Por um dado momento, a culpa pelos nossos erros, ela é natural, né? Ela é natural. Assim como vivenciamos o luto, nós vivenciamos também a culpa por um tempo, mas chega um momento que não tem por que ela existir, não. Não tem por que ela existir. Eu tenho 2 textos, estava meditando sobre 2 textos agora de manhã, e quero refletir um pouco sobre esses 2 textos, se for possível. Um é lá no Antigo Testamento, Lamentações, né? Jeremias vem ali naquela mistura, né, de culpa com sofrimento, se lamentando e tal. Ele começa o texto dizendo que ele foi aquele que viu a aflição pela vara. Ele começa a falar sobre as situações que ele viveu e tal, mas o versículo que eu quero chamar a atenção é como se ele tivesse tido um insight, né? A lamparina do juízo dele espiritual tivesse acendido, e ele vem falando de questões negativas, de vivências negativas, de situações negativas, e de repente mas a partir de agora eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Eu quero que permaneça na minha mente o que vai me dar esperança. E aí ele começa a delinear, né? Curando as lembranças amargas. Lembra que eu peguei um sermão dentro desse texto? O tema foi esse, curando as lembranças amargas, as lembranças tristes, não é? O primeiro ponto é que, independente daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, Deus foi misericordioso comigo, e essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não fui consumido porque Deus é misericordioso. Isso é forte, isso precisa ser vivenciado a cada dia por nós, que Deus é misericordioso. Eu errei. Eu fiz coisas terríveis, como a ouvinte comum está dizendo. Eu fiz coisas absurdas quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, mas Deus foi misericordioso. Deus me conduziu de volta. Deus me trouxe de volta a sua presença santa, né? Eu estou falando de presença aqui no sentido já de culto, de adoração, de serviço ao Senhor, né? Porque na presença de Deus, todos nós, na onipresença dele, todos nós estamos, mas a presença como o estar, né? Viver na presença de Deus é diferente de estar na presença de Deus. As misericórdias do Senhor foi que nos proporcionaram isso, né? Depois vem a bondade de Deus. Deus é bom, né? Quando a gente pensa que Deus é bom o tempo todo,
Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, né? E é uma situação que a gente precisa refletir. E eu tenho refletido de vez em quando acerca disso, aquilo que tem permeado a minha mente, né? O pastor falou de Romanos 12, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, a renovação do vosso entendimento, o capacete da salvação. Então, assim por diante. Mas nós precisamos carregar nossa mente de coisas, né, que possam nos renovar a esperança, nos trazer a esperança, que possam nos fazer pensar positivo, né? Já dizem por aí que a depressão é o excesso de passado, né? É o excesso de passado. A pessoa não abandona o passado. Ele foi amarrado lá no passado e ele continua amarrado e não tem como desenvolver. Na verdade, o que caracteriza uma doença psicossomática é tão somente a amarração que determinadas situações ocasiona na pessoa. Não deixa ela prosseguir normalmente. Tudo que paralisa a pessoa emocionalmente é doença e precisa ser tratada, e às vezes com um tratamento tanto mais profissional. Mas nesse caso aí, é uma serva do Senhor, né, deixar o passado no passado, é quebrar o retrovisor da história. Paulo em Filipenses diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja melhor do que os meus irmãos, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que está adiante de mim. Como essa pessoa, esse ouvinte comum, precisa deixar o passado no passado, como Paulo está recomendando, né? Paulo está recomendando que deixe o passado no passado. É quebrar o retrovisor, né, para não ficar olhando para trás. O retrovisor só é bom mesmo quando a gente está dirigindo alguma nave, né? Um carro, um avião. Nem sei se tem retrovisor em avião, mas eu sei que quando a gente está dentro do carro, o retrovisor é importantíssimo. Mas na nossa história, somente olhar para aquilo que nos traz alegria, e como o profeta Jeremias diz, aquilo que pode nos acrescentar esperança, nos trazer esperança. Muito bem, são 11 horas e 27 minutos. Para você chegando agora, pegando o nosso debate em curso, o tema que está em pauta é este: o que fazer quando a culpa nos destrói? Pastor André, a gente vai encontrar também pessoas dizendo o seguinte: eu já pedi perdão para Deus, mas não me sinto perdoada, não me sinto livre, e a questão também das lembranças. A pessoa continua se sentindo culpada. Justamente isso aí. Eu penso que essa incapacidade de se sentir perdoado por Deus não é pela pessoa de Deus, porque eu costumo dizer o seguinte, isso é algo meu, que o arrependimento sincero, quando há um arrependimento sincero, por si só, já traz consigo a implicação do perdão. Se a pessoa se arrepende de verdade, o perdão automaticamente já está envolvendo aquele indivíduo. A mente, o coração, o que houve no passado, né? Aponta aquele indivíduo para um futuro que ainda está intocável, está cristalino, e só quem está lá na frente é Deus e o futuro dele. Então existe um futuro pela frente lindo. Então é esse o processo do perdão na vida da pessoa. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é uma realidade, isso não é mito, isso não é história de quadrinhos, isso é uma realidade. Quando há um arrependimento de verdade, esse arrependimento por si só traz consigo o perdão. Digamos que eu machuquei alguém, fiz alguma coisa que deixou a pessoa machucada, triste, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu vou lá e peço perdão a pessoa, mas a pessoa está tão rancorosa, está tão cheia de amargura, de ira, de raiva, que ela não perdoa. Aí, pelo fato dela não me perdoar, eu me sinto também culpado. Eu me sinto imperdoável, porque ela não me perdoou. Mas não. Se ela se arrependeu de verdade, ela já foi perdoada. O perdão já agiu na vida dela. Agora, é a pessoa que... O problema está com a pessoa que não perdoou, né? Agora é com ela e Deus. É a consciência dela. Se ela quer levar para a vida toda esse veneno da ira, do ódio, do rancor, ela vai estar se matando. Não é assim?
Mas em relação a Deus, o que o pastor Gilas falou aí, que às vezes a pessoa pediu perdão ao Senhor, sincero, muito sincero, e não se sente perdoado. Eu penso que a consequência disso são as lembranças. É porque fica remoendo, trazendo as lembranças do que aconteceu. Aquelas lembranças geram um processo na mente dela de culpabilidade, de tristeza, de angústia. Por conta disso, por conta dela mesma, ela acha que Deus não perdoou. Ou seja, não é Deus, é ela. O problema está nela. Ela está remoendo algo que já passou. Nesse processo de remoer, traz tristeza. E essa tristeza a convence que ela não foi perdoada, sendo que Deus já perdoou. Então, o processo é, se eu tenho convicção que o Senhor me perdoou, agora eu tenho que seguir para frente. O que eu posso fazer com o que aconteceu com o meu passado? Aprender. Eu tenho que aprender com os meus erros e não cometer mais. Eu vi alguém dizer uma coisa interessante. Quando há o processo de arrependimento, tem 3 fases no processo de arrependimento, né? O reconhecimento que errou, o processo do perdão, de se arrepender, de pedir perdão, e o processo de tentar amenizar o que aconteceu. Olha só, o que eu fiz de errado, agora eu vou lutar para amenizar. Se eu prejudiquei alguém, agora... As consequências, né? Exatamente, eu vou tentar amenizar aquela consequência. Se eu fiz para alguém, se eu fiz para mim mesmo, para a obra do Senhor, então eu vou lutar para amenizar, para melhorar. Então, o processo do arrependimento é isso aí. Reconhecer, pedir perdão e tentar... É aquela experiência de Zaqueu, né? Se em alguma coisa eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais, né? Ou seja, ele reconheceu, se arrependeu e agora eu vou fazer alguma coisa. Restituir, vai rever, né? Então, digamos que eu magoei o pastor Vinícius, de alguma forma. Já estou finalizando aqui minha fala. Aí eu reconheci, me arrependi, e o que eu vou fazer? Vou até ele pedir perdão. Olha só o processo de vou fazer alguma coisa. Agora, onde é que foge do meu controle? O pastor foi embora para outro país, pediu contato, não tenho contato nenhum com ele, o que eu posso fazer? Ou senão, peço perdão e o pastor não me perdoa, por algum motivo. Um exemplo, né? Isso foge do meu controle, aí já não é mais comigo. Então eu tenho que aprender a conviver com isso aí. E tem um... me permita, pastor, porque eu tenho assim, como filosofia de entender que se a ofensa é pública, a retratação tem que ser pública também. Também. Na mesma proporção, né? É o processo, né? Sim, sim. É o processo das 3 fases. Muito bem. Há quem diga que quando a pessoa tem dificuldade de se sentir perdoada, ela tem também dificuldade de perdoar. Eu não sei quanto há de verdade nisso, mas enfim, daqui a pouco a gente volta com essas... Faz sentido, pastor? Faz sentido. Faz sentido? Então daqui a pouco a gente volta com essas e outras questões. Já já. Estamos apresentando Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz parboilizado Tia Maria, 1 kg, 4,79. Papel higiênico Suleg, folha dupla, 30 metros, leve 12, pague 11, 14,90. Mussarela Litoral, peça quilo, 35,90. Válidas até 2 de fevereiro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, de volta a 11h36 na Melodia. Você que está nos assistindo aí pode dar o seu like, fazer seu comentário. O que você acha? Será que uma pessoa que ela está vivendo aí preso na culpa, mesmo já tendo pedido perdão para Deus às vezes, e ela não se sente perdoada? O que foi que aconteceu? Deus não perdoou? O pedido de perdão dela não foi verdadeiro? Tem algum ser espiritual enganando ela, enfim, né? Aprisionando na culpa? E aí? Bom, é o que está na mesa hoje para a gente discutir aqui. Pastor Vinícius, e sobre essa questão que ficou pendente aí, será que faz sentido uma pessoa que ela está com dificuldade de se sentir perdoada? Será que muitas vezes é porque ela também tem dificuldade de perdoar? Faz sentido, viu, pastor Gilas? Porque às vezes é o coração duro, né? Às vezes a pessoa tem um coração duro, né? E aí também, já que tem essa dificuldade de perdoar, com esse coração duro, acha também que Deus é do mesmo jeito, né? A gente tem que entender que a gente, às vezes, o tratamento da gente com Deus, às vezes é o relacionamento da gente com as pessoas e como a gente é. Tem que entender, reflete, né, no nosso relacionamento com Deus, sabe? A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Poxa, às vezes o jeito que eu estou aqui tratando as pessoas, às vezes o meu relacionamento com Deus também faz parte disso aí. Então, se a pessoa tem um coração duro, né? Eu lembro daquela parábola de Jesus, né? Que ele perdoa, o cara perdoa a dívida, o cara vai lá e cobra o cara. Faz sentido que isso aí, né? Assim, vai lá e cobra com mais dureza, que o valor é assim, pequeno. O outro é um valor, né, que ele perdoou. Então faz sentido. Se a pessoa tem um coração duro, né? Ela realmente tem dificuldade em muita coisa na vida, não só no perdão também e de receber o perdão de Deus, mas na vida dela, no tratamento, no relacionamento, ela também vai ter muita dificuldade, né? Porque assim, tem muitas pessoas, quando ela tem um coração duro e quando ela vive nesse sentimento, ela esquece da graça de Deus, né? Que a questão da parábola que Jesus está mostrando é a graça, né? Porque o cara não é assim, a dívida foi perdoada e era uma dívida gigantesca. Recebeu clemência e não foi clemente. E não foi clemente, entendeu? Então ele não entendeu ali a graça de Deus, né? E aí faz sentido no que o pastor Gilau estava falando aí também, que muitas pessoas não entendem a graça de Deus. Acham que é mérito, acham que ainda é alguma coisa que você vai fazer e tal, né? É como ainda o povo do Antigo Testamento viveu muito disso nas obras, querendo, né, mostrar. Tem a ver com isso aí, né? Assim, das pessoas não perdoarem também porque não entenderam a graça de Deus, né? O que é graça, né? Eu acho que quando a gente entende a graça de Deus, que a gente não tem direito a nada. Tem gente que não perdoa outra pessoa, ou às vezes não se perdoa por conta do orgulho. Né? Não vou perdoar não, porque se eu perdoar eu vou demonstrar fraqueza. Não sei o que e tal. Isso aí reflete na vida dela, quando ela recebe o perdão, né? E essa pessoa que não perdoa, eu não sei como essa pessoa consegue ser feliz. Porque, para mim, um dos fatores que alivia o peso da realidade humana, que é uma realidade muito dolorida, diante de tantas circunstâncias ruins,
você ficar leve e livre através do perdão. Não, tá perdoado. Isso mesmo. Segue sua vida. Mas é isso aí, entendeu? Quem não perdoa não consegue. Não consegue ser feliz. Eu fiz uma entrevista de Jô Soares, pastor. Jô Soares falando que ele pegou um táxi. Aí ele estava indo, o taxista começou a conversar com ele, e o taxista começou a chorar e pedir perdão a ele. Aí ele falou, e foi, moça? Porque foi eu que atropelei sua mãe. E ela veio a óbito. E eu estava me sentindo culpado e eu preciso do seu perdão, me perdoa. Ele falou assim, moça, eu te perdoei desde o primeiro dia. Eu nunca... Não, mas eu preciso ouvir de você. Eu falei assim, não, se isso vai te ajudar, eu te perdoo, mas eu te perdoei aquele primeiro dia lá que você levou ela para o hospital. Eu já te perdoei. Não é isso que Jesus nos ensinou? Ele fala isso. Eu vi esse vídeo, ele falando. Então, assim, o Jô Soares entendeu o que é o perdão, né? Sim. Ele perdoou e ficou livre desse peso. Então, quando a gente não perdoa, a gente não tem como dizer assim, sou feliz. E para finalizar, tem pessoas que ficam assim também. Ô pastor, eu vou perdoar, mas não preciso caminhar junto não, né? Você já viu disso? Já está botando uma barreira já. Diga, e se Deus mandar você caminhar junto? E aí? Tem pessoas que é assim, não, eu vou perdoar, mas não preciso. Claro, tem caso que você realmente vai perdoar e cada um vai viver a sua vida. Sim. Mas tem caso, eu digo, se Deus mandar você caminhar com ele. É que na verdade, pastor, é perdoar e aprender a conviver com a pessoa. Já pensou se Deus nos perdoasse, dizendo, não quero conta com você? Não tem sentido, a métrica é a mesma do perdão de Deus para conosco, é a medida do nosso perdão para com as pessoas. Pois é. Está lá na oração do Pai Nosso. Acho que o termômetro da gente medir o quanto a gente perdoa a pessoa, a pessoa me pediu perdão, aí quando eu encontro com aquela pessoa, ou na igreja, ou na família, em algum lugar, o que eu sinto? É um sentimento, né, que vem do coração. Às vezes não é nem encontrar, é pensar na pessoa. Pensar, isso, lembrar. Se vem aquela pessoa. Vem ódio ainda, vem raiva, vem tristeza. Exatamente. É isso mesmo. Agora, às vezes, há pessoas que elas são boas para receber o perdão das outras pessoas, mas quando ela tem que dar o perdão, ela tem muita dificuldade e às vezes escolhe não dar, mesmo recebendo perdão. Jesus falou sobre isso, né? O cara estava com uma dívida com o Senhor. Falou aqui nessa palavra. Né? E aí ele perdoou, mas ele saindo de lá, né? Meteu a mão na garganta do cara. Achou um cara que devia um valorzinho bem risado. Hipocrisia pura, né? E aí, enfim. Mas assim, às vezes, o que eu queria falar sobre isso? É que às vezes a pessoa, a gente fala assim, se você não perdoar, Deus também não vai perdoar você. E aí fica sempre uma conta somente para com Deus. Mas, às vezes, existe uma pessoa que está precisando do seu perdão também para se sentir livre. Para continuar caminhando, para continuar em paz. Né? E você não dá o perdão. E aí, pastor Felipe? O perdão, ele é libertador. Né? O perdão quebra... imagine que alguém feriu o pastor André, né, e ele não perdoa, ele vai carregar essa pessoa, vai estar ligada essa pessoa na mente, no sentimento, onde ele lembrar, ele poderá estar do outro lado do mundo, no Japão, ele vai estar ligado, quando lembrar daquela pessoa, ele vai lembrar do que aconteceu e vai ter sempre lembrado, né, vai estar sempre ligado à pessoa, e o perdão, ele é libertador. Quando a gente quando a gente faz a exegese do perdão, a partir do sacrifício que era feito, né, o sacerdote fazia pelo povo, do bode expiatório, né, do bode emissário que imprecava sobre o bode e mandava deserto adentro, levando para longe a culpa, né? Então, assim, a gente vai perceber que o perdão, de fato, é algo extremamente necessário. Agora, a semântica da palavra perdão é sofrer a perda. É sofrer a perda. E tem uma coisa, pastor, que eu quero salientar aqui, é com relação à oração. A oração, ela é transformadora. Você pode estar irado como for com alguém. Se você começar a orar por aquela pessoa, sua mente, essa culpa, ela vai embora, né? O ressentimento vai embora, a mágoa vai embora,
os sentimentos negativos vão embora. O difícil é começar a orar, né? É interceder pela pessoa. Jesus nos chama a atenção, Paulo nos chama a atenção, e é algo que ele colhe lá do Antigo Testamento, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Não é fácil, mas quando você inicia o processo, aquilo começa a ficar fácil, entende? É como a travessia do Mar Vermelho, está fechado lá, o povo começou a marchar, o mar foi se abrindo. Então, espiritualmente também, quando a gente começa a colocar o joelho no chão, eu sou daquele, eu creio que ninguém se levanta do joelho como se ajoelhou, como desceu. Ninguém se levanta como desceu. Porque é transformador. O poder da oração é transformador na vida do ser humano. Essa pessoa aqui, ela precisa orar, a começar por se perdoar, né? Se perdoar, pedindo a Deus que arranque mesmo qualquer ressentimento que ela tenha por ela, né? Qualquer mágoa que ela tenha por ela, porque tem pessoas que começa a desenvolver um ódio de si por alguma atitude e começa a imprecar sobre ela a maldição. Eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. É verdade. Aí traz sobre si maldição. Na verdade, o ser humano, ele traz sobre si maldições em vários âmbitos da vida, em várias áreas da vida. Quer ver um outro exemplo? A pessoa tá se separando, um relacionamento não está dando certo no namoro. Eu não vou ser feliz com mais ninguém se eu não for com você, se eu não me casar com você. Não vai ser mesmo, não. Imprecou sobre si. E os anos estão passando e está batendo cabeça e quebrando a cara, e relacionamento não está dando certo, e ela não percebe que ela decretou para ela mesma que ela não seria feliz com mais ninguém se não fosse com aquela pessoa lá do terceiro ano, lá do primário, ainda adolescente. Entendeu? E eu acredito nisso, eu acredito nessa questão. E precisa lembrar, né, para poder fazer como o profeta, trazer a memória, para poder ir quebrando e substituindo. Outro texto que eu estava meditando é quando Paulo chama a atenção da igreja de Filipenses, né? Tem um texto ali que ele fala sobre a paz de Deus e a paz com Deus, né? E o que a gente deve fazer para ter a paz de Deus, ou estar em paz com Deus e ter a paz de Deus dentro da gente, né? E ele começa falando, só concluindo, começa falando sobre os conflitos que estava dentro da igreja com Evódia e Sintique, né? Mas o versículo é o versículo 8 do capítulo 4, quando diz assim: e tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o Deus de paz estará conosco. Tem pessoas que não têm paz porque a mente não pensa bons pensamentos, não tem bons pensamentos. Inclusive, numa questão como essa, a pessoa não consegue se libertar do passado, né? Só pensa nas coisas negativas que aconteceram no passado. Quando Deus já a perdoou, ela não consegue se perdoar porque a mente dela está cheia do passado, está cheia de coisas negativas do passado. É aquilo que Augusto Cury fala no livro em um dos livros dele. É um lixão, virou um lixão a mente da pessoa. E ela está sufocada no lixão que virou a mente de tanto aglomerar coisas ruins do passado na mente, guardar coisas ruins no passado na mente, né? Muito bem. Pastor André, assim, eu já vi assim, algumas pessoas declararem, tipo assim, o que eu fiz não tem perdão. Já viu isso? O que eu fiz foi muito terrível, não tem perdão. E outras vezes as pessoas dizem o seguinte: eu não fiz só uma vez, eu fiz várias vezes, por isso que eu acho que eu não tenho perdão. Há erros que Deus não perdoa? Como é que funciona isso, pastor André? Se houver algum erro que Deus não perdoa, então nós estamos limitando a morte expiatória de Jesus. Nós estamos colocando um limite. Nós estamos dizendo que não foi algo eterno. Não foi antes da fundação do mundo que o Cordeiro foi morto. Nós estamos limitando. Deus perdoa, pastor. Por mais que a gente, como seres humanos, achamos ou encontramos situações extremamente cruéis, escandalosas,
terríveis, desumanas, animais. E a gente olha assim, não, acaba desse aí tem que morrer e passar o resto da vida no inferno, né? Tem critério, pastor, para Deus perdoar? Pastor, como eu disse aqui, o arrependimento verdadeiro por si só traz consigo o perdão. Então esse perdão é o Senhor. O Senhor perdoa. Se houve um arrependimento de verdade, qual é a pessoa, qual o ser humano que Deus não perdoa? Aquela que tem no seu coração a malignidade, que ama a malignidade, que saboreia com a malignidade, que se delicia em ver a pessoa ali a sofrer, que se delicia em ver o sofrimento, provocar o sofrimento e ver o sofrimento sendo gerado. Isso aí não tem como Deus perdoar, porque a pessoa por si só não quer perdão e não perdoa, só quer a malignidade. Aí não há perdão. Mas quando há um processo de arrependimento de verdade, olha só aquele moço que chamam o ladrão da cruz, né? Na última hora ali, ele não sei lá o que ele fez, se ele matou alguém, se ele roubou, se ele, sei lá o que ele fez naquela época, a Bíblia não diz, mas ele é um malfeitor. E para ele estar naquela situação, ele fez algo muito terrível. Mas ele se arrependeu, não precisou de batismo, nada, né? Simplesmente Jesus falou, hoje mesmo está comigo no paraíso. Jesus não botou critério nenhum. Você, peraí, você tem quanto tempo? Você se arrependeu? Peraí, o que você fez? Qual foi o seu pecado? Jesus disse, meu irmão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Acabou. Na verdade, pastor André, o único pecado que é imperdoável, o texto não está explícito, mas está implícito, é a rejeição do perdão. Aquele que rejeita o perdão nunca vai ser perdoado. A blasfêmia. A blasfêmia que é resistir, é não permitir que o Espírito Santo o convença de que ele precisa o perdão de Deus. Exatamente, mas o pastor... Simplesmente. Eu nem toquei nesse assunto para não entrar em outra área, né? Não entrar em outro tema, né? Tema, né? Mas é justamente isso aí, para mim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, diferente de muitos que pensam que blasfêmia contra o Espírito Santo é criticar o irmãozinho que está falando línguas. Não é isso. É fazer isso o quê? É criticar, olha, cuidado. Tem uma pessoa que fez então tem isso. aquela decepção, como o irmão meu que perdeu um filho e começou a blasfemar contra Deus, achando que isso aí Deus ia se importar, né? Exato. Deus se importa com o tempo da ignorância. Achando que Deus é igual a nós, né? É rancoroso. Sim. Não, aí, pá, me xingou, agora já era, filho. Não tem mais salvação. Olha só, tem uma frase em Auschwitz, aquele campo de morte, de concentração dos nazistas, né? Tá lá até hoje. Uma parte para a lembrança da humanidade, para nunca mais ninguém fazer aquilo. E alguém entrou uma câmera daquela e está escrito bem assim, escrevi na parede, um dos judeus que morreu assim, se Deus existe, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Aí quando eu disse isso na sala de aula, blasfêmia, como é que fala um negócio desse? Coitadinho, se coloca no lugar dele, daquela pessoa, o filho da outra câmara morrendo, a esposa na outra câmara morrendo, a criança, a filha dele, não tem nada a ver, morrendo, e ele também morrendo, sendo um povo de Deus, digamos assim, e morrendo por uma coisa que ele não fez, uma maldade, e provavelmente clamando a Deus ali dentro, e nada acontecia. Aí eu pergunto, Deus vai considerar essa frase que ele colocou? Deus vai considerar isso naquele momento de angústia dele? Não, ali foi um momento de desespero dele. Se eu tenho misericórdia dele, sou pecado miserável, imagine Deus. Deus compreende a situação. Só que nós, dentro do nosso campo religioso, não, olha só, a gente já condena esse indivíduo porque falou isso. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, porque a religião tem uma tendência terrível de colocar padrões de salvação, sabe? De arrependimento. De, não, tem que ser dessa forma, tem que ser disso. Ô, coitado, falou isso de Deus? Ô, meu Deus, espera só, tu vai ver a mão de Deus pesar sobre a sua vida. Até parece. Né? Na verdade são crentes. Na verdade são crentes rancorosos que ainda não mergulharam no sangue de Jesus, vingativos, que criam um Deus vingativo, um Deus que vai arrancar o pescoço da pessoa simplesmente porque a pessoa não quis aceitá-lo naquele momento. Deus vai te arrancar o pescoço, tu vai pagar preço. É o que o pastor Vitor falou, que olha Deus pela ótica dele mesmo, né? Pela ótica dele, o jeito que eu sou, Deus é. Não tem nada a ver, meu filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, olha, cuidado, viu, irmão? Você vai pro inferno. Olha, esse dia eu vi. Teve um negócio aí de... Fizeram uma imagem de Jesus em uma festa aí agora. Uma árvore? Uma árvore. Eu vi isso aí. Aí eu fui nos comentários, né? Olha só, a mão de Deus vai cair sobre vocês aí, vai matar todo mundo.
parece assim um Deus vingativo, até parece que essas coisas afetam Deus. Deixa eu te dar um exemplo aí, pastor, rapidinho. Eu li na revista Veja, quando Cazuza estava, já não andava mais, ele disse, eu estou preparado para me encontrar com Deus, mas eu não quero. Aí as pessoas dizem, rapaz, vai pro inferno, foi pro inferno, já tá no inferno. A enfermeira que cuidou dele fez o apelo para ele, na última hora ele se converteu. Isso é fato. Eu já vi essa reportagem dessa... Na revista Ultimato, que vinha antigamente, né? A testemunho dela. Então, na última hora, ele disse que não queria se encontrar com Deus, mas na última hora a enfermeira, que era evangélica, falou de Jesus para ele, ele se converteu na última hora ali da morte. Muito bem, gente, 11h55, não tenho mais tempo, quero agradecer aqui os nossos pastores pela colaboração, muito obrigado você também pelo carinho da audiência, Melodia. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando, e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.